a gente mantiver esse governo, a gente vai ter problemas lá em 2023. Então, é muito importante que nós vençamos essa eleição. E quem sabe no primeiro turno, mesmo com todos os diálogos e acordos entre a esquerda e os liberais progressistas, desenvolvimentistas, democratas, contra o fascismo. O que está posto é isso, contra o ultraliberalismo. O desafio 1 é eleger um governo diferente e de esquerda aqui no Brasil. Essa é a nossa tarefa. Pode ser o Lula, pode ser outro, mas nós temos que derrotar o Bolsonaro, o bolsonarismo nas ruas, nas urnas e nas ruas. Se a gente derrotar Bolsonaro, e aí, permita dizer, nós achamos que não será fácil, que a gente não deve olhar para essa eleição como uma eleição que está ganha, mas sim como uma eleição que a gente tem muita possibilidade de ganhar. Mas para ganhar, a gente vai ter que estar muito organizado, muito mobilizado, construir uma campanha de massa. Nós temos sim uma perspectiva de ganhar essa eleição. É importante que o companheiro, a companheira que está aqui conosco possa absorver isso, mas não para ficar quieto e parado, como diz o baiano Raul Seixas, com a boca de dentes esperando não a morte, mas a vitória chegar. A gente precisa se movimentar, até porque a estrutura que os bolsonaristas utilizam, principalmente nas redes sociais, ela é gigantesca. As redes, no caso do Brasil, Bolsonaro e companhia, faz muito sucesso nas redes sociais. E do nosso lado, a gente está tentando fazer muita coisa e faz muita coisa. Muita gente trabalhando, muita gente fazendo, mas é um desequilíbrio enorme entre os recursos que eles têm mesmo para conseguir estruturar tudo isso, e do nosso lado a gente não tem esses recursos. Nós precisamos retomar a organização popular e as lutas de massas, avançar na formação da consciência e nos preparar para uma possível contraofensiva da direita. Já vivemos isso, companheiras e companheiras, aprendemos a lição, então vamos nos preparar desde já. O futuro sem esse governo, ele não vai ser um futuro sem o agronegócio, sem o veneno, sem os garimpeiros ilegais, sem as madeireiras dragando a floresta, sem a mineradora dragando os montes, sem a pólvora ceifando a vida das lideranças, sem a cidade sugando a gente através de suas hidrelétricas, que tem que gerar energia para os apartamentos, para os ar-condicionados, sem os nossos rios sendo feitos as transposição para alimentar as cidades. O futuro ele vai mudar de sigla, de partido, de governo. Discurso da direita é a políticas malas, corrupção, o Estado não serve, não? Todo o tempo estão sendo contra na política, porque é na barreira dos povos, não só para ganhar eleições, a política é uma forma de organização, de compreender o mundo, ou entender possibilidades da transformação, porque frente à la política, eles propõem mercado, individualismo e mirar Netflix toda a noite para pensar em outra coisa. Então, eles estão contra a política. Nesse último período no Brasil, né, se criou um sentimento muito forte antipolítica, né, de que o Estado era o grande responsável pelos problemas brasileiros, né, mas não se criou um sentimento antimercado, né, de como os grandes capitalistas são responsáveis por tudo isso que a gente está vivendo. E nós estamos vivendo um momento de muito reforço, embora isso não é um processo novo, mas de muito tem uma reatualização, uma renovação do poder das transnacionais, né? Que tanto do ponto de vista, não é só no campo econômico, é também no campo político, é também conseguindo as leis que garantem a sua impunidade, aparecendo como as empresas hoje tentam, dentro dessa maquiagem lilás e verde e outras, sob esse rótulo de responsabilidade social. Os bancos vão estar aí, os grandes empresários, a ganância pelo poder, pelo latifúndio vai continuar. Então, assim, e o governo vai ter que fazer costura com todos esses, com os militares, com a igreja, com as bancadas, para poder ser governo. Nós não somos tolos. E assim como foi desde a redemocratização do país, a gente vai ter mais uma vez um governo de coalizão, como sempre foi.
E qual vai ser o nosso papel? O nosso papel como militantes, vocês dos movimentos sociais, eu, por enquanto, aqui no movimento sindical, os companheiros e companheiras que estão aqui, da sociedade civil organizada, ou não, é pressionar o governo à esquerda para cumprir o programa que vai ser apresentado agora na campanha. E já fizemos luta contra o governo de esquerda antes também. E vamos continuar fazendo luta caso ele não siga no caminho do movimento social. Porque um governo pós-Bolsonaro, né, especialmente um governo de centro-esquerda, ele terá tanta pressão, né, para resgatar o país, inclusive, que será muito pior do que 2003, que se nós não tomarmos cuidado, nós perderemos, né, ou deixaremos de recuperar muito daquilo que nós perdemos. Ninguém acha que as coisas vão ser dadas, né? A política ela é feita de um cabo de guerra. Tem um lado puxando de cá e tem outro lado puxando de lá. Então, para a gente ganhar esse cabo de guerra e fazer com que o governo construa um programa favorável para a gente precisa ter muita gente nesse barco. Então, construir unidade, construir luta e organizar também conscientemente o povo brasileiro para que a gente não cometa novamente os mesmos erros. Né? Para nós é importantíssimo que, pós-eleição, caso a gente ganhe, né, e a gente vai trabalhar para isso, que a gente fique um período vigilante, inclusive para ajudar o próximo governo na implementação das políticas públicas necessárias e recuperação daquelas que foram destruídas. Quando a gente sai, se a gente tomar uma decisão de sair das ruas porque nós elegemos um governo democrático, essa é a decisão mais equivocada que nós podemos ter. As ruas devem ser o palco da construção do novo projeto de país que a gente quer. Que Bolsonaro representa um projeto, né? Ele não é só a pessoa dele. Então, nós seguimos sempre com o desafio de derrotar este projeto no interior da sociedade brasileira. Derrotar o Bolsonaro é um nível de luta. Agora nós temos que também enfrentar o bolsonarismo, que acho que é essa a ideia, o princípio que meio que se enraizou na sociedade, ou em parte dela, né? Que tem características, né? O preconceito, a violência. A gente tem que transformar essa indignação em esperança, tem que transformar essa indignação em propostas, né? E defender essas propostas na eleição presidencial, eleger um parlamento que esteja também alinhado com essas propostas, né? Não adianta a gente eleger o executivo e não olhar o parlamento, o legislativo. Independente de quem ganhar a eleição, nós temos a tarefa central, no próximo período, de construir um projeto popular para esse país. Nós precisamos construir coletivamente um projeto popular que apresente soluções concretas para os problemas imediatos e estruturais da sociedade brasileira. Nós precisamos retomar o país para o nosso povo, resgatar o país para o nosso povo.